Bom dia, muito bom dia! Estamos aqui mais um dia com o nosso devocional, fazendo a leitura com o propósito. Nós estamos lendo esse livro aqui, ó, Mesmo com Medo, Haja, da pastora Joyce Meyer, né? A gente já tem vindo aí desde o finalzinho do ano passado, já fazem um ano que nós estamos aqui fazendo todos os dias, às 6:30 da manhã, de segunda a sexta, fazendo sempre uma leitura com propósito. O livro anterior foi esse, Campo de Batalha da Mente. Bom dia para quem está entrando, bom dia Carmen, bom dia Marcelo, bom dia, sejam todos bem-vindos, bom dia Roseli, Shalom. Nós estamos avançando, gente, que livro! Começamos o primeiro capítulo, né, na sexta-feira e já fomos impactadas com o grande testemunho da Joyce Meyer. Mesmo com medo, haja. Nós descobrimos ali na sexta-feira a consequência do medo, né? O medo paralisa, o medo deixar a gente viver as promessas de Deus, o medo rouba as promessas de Deus na nossa vida, então nós precisamos agir. Bom dia, Jéssica, bom dia, pastora Giane. Gente, vim de final de semana aí, super mega, cheio da presença de Deus, né? Separei esse final de semana aí para estar alimentando uma só carne, o cônjuge, o nosso relacionamento, né? Se você ainda não separou esse ano, gente, para estar investindo no casamento, eu te convido a separar. É necessário, é extremamente necessário nós sermos edificados. Fomos extremamente edificados, né? Foi realmente um encontro para casais. A palavra, vou ver se eu consigo fazer um vídeo rapidinho da palavra, vou deixar lá no YouTube. Eu vou tentar essa semana me organizar. É uma palavra sobre Jacó, sobre o casamento de Jacó, a realidade, a expectativa. E aí a pergunta fica, né? Quando você é frustrado, você sabe da história de Jacó, né? Orou ali por ter Raquel, depois teve Lia, que era a sua realidade. Então talvez você teve alguma expectativa aí, ao encontro do seu marido, no relacionamento, quando você namorava, era aquela, né, expectativa que você tinha. Enfim, quando você foi casar, você viu que a realidade é outra. E aí a gente sabe que a gente tem que trabalhar o nosso espiritual, entender que somos pessoas diferentes, culturas diferentes, mas o Senhor tem o poder de transformar. Glória a Deus, que mensagem linda. Com certeza, se eu conseguir um tempo aqui, eu vou fazer essa mensagem, eu vou compartilhar com vocês. Bom dia, Raquelzinha, bom dia, Damari, sejam todos bem-vindos. Vamos orar? Vamos orar para a gente já dar a introdução, né? Continuar o nosso livro, porque é um livro, gente, de bastante páginas. Se a gente ficar enrolando, a gente ficar 3 meses nesse livro aqui, são 300 páginas. Então a gente precisa, né? Vai ter Natal, Ano Novo, a gente vai dar uma pausa. Então vamos avançar para a gente receber mais conteúdo que a gente puder, né, avançar, porque eu fiquei impactada com o testemunho dela e hoje tem muito mais. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa honra, por esse privilégio. Obrigada, Espírito Santo, porque nós estamos aqui, o Senhor tem nos sustentado. Obrigada por nos guardar. Obrigado porque quando estávamos dormindo, o Senhor cuidava do nosso lar, cuidava da nossa família. Ah, Senhor, nós te damos graças porque a tua misericórdia nos alcançou nessa manhã. Sim, Pai, nós colocamos diante de ti essa leitura, nós consagramos a ti, Senhor, este devocional, essa leitura com propósito. Fale conosco, tira de nós toda limitação, Pai, transforma a nossa mentalidade, que nós venhamos, Pai, ouvir a sua voz a cada dia. Sim, Espírito Santo, ministra o nosso espírito nessa manhã. Nós queremos ouvir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem querendo tratar em nós. Ah, Pai, o Senhor é bem-vindo. O Senhor tem liberdade em nosso meio. Vai de encontro a cada necessidade da sua filha, dos seus filhos. Tira, Senhor, tudo que não provém de ti. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos lá, então. Vamos colocar aqui um instrumental para a gente avançar na nossa leitura. Vamos lá? Estamos na página 20. Deus nos prepara para o que Ele planejou para nós. Bom dia, olha lá. Deus nos prepara para o que Ele planejou para nós.
Leitura. Depois que Deus me chamou para ensinar a sua palavra, eu precisei de muito tempo para estudar. Naquele período da minha vida, eu tinha um marido e 3 filhos. E com certeza não podia deixar todas as minhas responsabilidades e simplesmente ir para o seminário bíblico. Eu também tinha um emprego em tempo integral. Então eu estudava tanto quanto podia, mas não tinha tempo suficiente para estudar tanto quanto necessitava. Eu ensinava em um pequeno grupo de estudo bíblico, todas as terças-feiras à noite, em nossa casa. Mas Deus tinha planos maiores e eu precisava de tempo para me preparar para o que Ele havia planejado para mim. Senti muito fortemente que Deus queria que eu abrisse mão do meu emprego para poder ter mais tempo em casa e estudar por várias horas todos os dias. Mas havia um problema. Se eu largasse o meu emprego, não teríamos dinheiro suficiente para pagar nossas contas mensais. E definitivamente não teríamos dinheiro para emergências ou despesas extras. Bom dia para quem está entrando. Por fim, tentei barganhar com Deus. Renunciei a meu emprego de tempo integral e peguei um outro serviço de meio expediente, meio período. Depois de pouco tempo, eu fui demitida. Eu sempre havia sido uma boa funcionária, com certeza não do tipo que é demitida, mas o gerente não gostou de mim, desde o instante em que eu aceitei a vaga. Independentemente do que eu fizesse, eu nunca estava certo. Quando fui dispensada, ficou evidente para mim que Deus me disse para deixar o meu emprego e não para pegar um emprego de meio expediente. Obediência parcial não é fé, é uma pequena fé misturada com muito medo e autoconfiança e não funciona. Eu senti medo de não termos o suficiente sem a minha renda. Então, embora eu quisesse ser obediente a Deus, eu quis ter um plano, reserva para o caso de não conseguirmos o milagre que precisávamos a cada mês. Gente, que real essa história. Eu tive uma experiência dessa, né? Eu já contei aqui para quem me segue, mas depois que eu me formei a técnica de nutrição, fui para a área hospitalar e eu trabalhei quase 4 anos no Hospital Amaral Carvalho, ali como técnica. E foi uma baita de uma experiência, até porque eu me formei como técnica e meu sonho, o Senhor sabia do meu sonho, o Senhor, depois de 7 anos que eu estava formada, abriu essa oportunidade. E foram anos de aprendizado, embora eu entrei naquele lugar, o Espírito Santo sempre deixou claro, gente, todas as vezes que eu trabalhava, o Espírito Santo deixava claro que sempre era um propósito e um crescimento espiritual. Eu nunca me vi em um crescimento profissional. Até porque, né, Jaú, as empresas, é difícil você crescer muito. Enfim, mas eu entendi, até então, depois desses quase 4 anos que eu fiquei lá, antes de eu realmente entender que meu ciclo tinha se encerrado e eu me pedi a conta, eu batizei 2 pessoas. 2 pessoas foram batizadas ali por mim. Então, eu entendi que o propósito era esse. Mas, enfim, só para você entender sobre esse testemunho aqui que a Joyce tinha falado, quando eu abri mão daquele serviço, aconteceram inúmeras coisas no final do meu trajeto ali e eu percebi da ausência minha em casa, porque vocês sabem como que é o horário de hospital, sábado, domingo, feriado, você não tem férias, né? As férias é só férias mesmo, porque durante o ano é sábado, domingo, feriado, e quando cai feriado, mesmo que você não trabalhe no feriado, no outro dia você tem que trabalhar, né? Minha carga horária era 6x1, então era direto. Quando eu percebi a ausência minha que estava acarretando algumas coisas na minha família, no meu lar, eu fiz uma oração simples, gente. Falei, Senhor, que o próximo emprego que eu arrumar, que não seja, né, esses horários malucos, que eu não tenho final de semana, que eu não tenho feriado, enfim. E eu falei, e eu deixei bem claro, especificadamente sobre técnico de nutrição. Eu sabia que o técnico de nutrição é muito difícil eu não trabalhar nos finais de semana, porque abrange muita área hospitalar. Eu falei, Senhor, se for para mim arriscar, se for para mim negligenciar o cuidado da minha família, eu não quero mais trabalhar como técnica de nutrição. Eu renuncio à minha profissão como técnica de nutrição. Fiz essa oração simples, passou. Fui trabalhar depois de um cargo, né, político no Hospital São Judas, mas era de segunda a sexta. Enfim, depois eu não lembro se eu fui trabalhar em outro lugar, não. Depois do Hospital São Judas,
eu meio que fiquei em casa, voltei para o lar de novo, né? Venceu meu contrato. E aí surgiu uma oportunidade no Hospital Unimed, né? Fazia recentemente que o Hospital Unimed de Jaú tinha inaugurado. E a minha chefe, minha ex-chefe, que era do Amaral Carvalho, me convidou para mim estar auxiliando ali. E na época, né, a minha filha mais velha, a Tainá, estava para casar, e eu falei, nossa, é uma boa. Até então, eu fui fazer a entrevista, gente, tipo, eu não vou aceitar, né, porque o salário é pouco, eu fiquei no Amaral tanto tempo ganhando pouco, e aquela loucura de horário e tal. Quando eu cheguei na entrevista, eu fui surpreendida. O salário era muito bom. E a carga horária era 12/36, era um dia sim, um dia não. E eu nunca tinha feito essa carga horária. Eu falei, eu acho que vai valer a pena, né, nem que eu fico por um período aí. E eu meio que fiz na minha cabeça assim, eu vou ficar 1 ano, 2 anos, não vou ficar muito. Mas eu tinha me esquecido daquela oração tão simples e profunda falando que eu renunciei ao técnico de nutrição. Olha só. E aí eu comecei a trabalhar, e no começo, né, era uma empresa terceirizada, a NutriSaúde, eu comecei a trabalhar, fiz a minha função. Foi dando por volta de 6 meses, de 5 para 6 meses, foi gerando um desconforto, eu não cabia mais ali. Eu ia acordar para trabalhar, já, sabe, e ela lacrimejando, eu fazia minhas orações de manhã e parece que não ia. E uma vez eu estava no culto e fiz uma oração bem sincera, falei, Senhor, eu quero saber o que está acontecendo. Mas na hora o Espírito Santo me revelou. Você lembra da oração? Você tinha renunciado ao técnico de nutrição por conta dessa frequência de trabalho, você tinha se ausentado lá? Meu Deus! Gente, foi tão real e incômodo que a minha chefe percebeu que eu estava meio impaciente. E aí, logo em seguida, eu não fiquei 7 meses na empresa. Se não me engano, foi 7 meses, porque eu esperei até que contratasse alguém para ficar no meu lugar. Eu falei, não dá mais, eu já entendi. E o Espírito Santo já falou, eu fiz uma oração lá atrás, que eu não queria mais trabalhar como técnica. Mas o Espírito Santo fez eu lembrar. E eu tô renunciando mais uma vez o meu cargo, né? Tanto que eu sempre, o CRN, né, que a gente tem de técnica, a gente faz o afastamento e depois você religa. Dessa vez eu desativei meu CRN, porque eu entendi que nessa área eu não vou mais trabalhar sábado, domingo, feriado. Então é sobre isso, é uma obediência. Quando você não obedece, não adianta insistir. Se Deus falou, tá falado. Exatamente isso que a Joyce Meyer compartilhou aqui no livro, foi realmente o que eu senti, e eu tive que abrir mão. E foi tão lindo, que hoje, gente, depois, né, de tantas coisas que aconteceu, hoje eu tenho contemplada, porque hoje eu tenho um bom salário para cuidar do meu neto. Olha que glória! Quem que imaginou, nem nos meus maiores sonhos, eu pude escrever que eu ia ser assalariada para cuidar do meu neto, que eu ia ganhar um salário bom para cuidar do meu neto, né? Então é isso que Deus faz, quando a gente fica na dependência dele, quando ele fala, se ele falou, tá falado, né? Isso aí não é para todas as mulheres, larga o emprego, não, você tem que ouvir do Espírito Santo. Se você obedecer, não se preocupe, porque a providência vem dele, e ele tem provido sobre a minha vida. Eu nunca fiquei sem dinheiro desde quando abri mão e renunciei à minha profissão. Eu sempre tenho dinheiro, sempre. O Senhor sempre tem uma forma de me abençoar. Então, é sobre isso aqui, né, que ela tá falando, só para contextualizar o texto, eu senti de contar um pouquinho esse testemunho. Olha lá. Aí ela fala assim, que a obediência parcial não é fé, é uma pequena fé misturada com muito medo e autoconfiança, e não funciona. Eu senti medo de não termos o suficiente sem a minha renda em casa, né? Então, embora eu quisesse ser obediente a Deus, eu quis ter um plano reserva para o caso de não conseguirmos o milagre que precisávamos a cada mês. Então ela ficou com medo e ela ficou com esse serviço aí de meio período. Esse mesmo cenário se repete com frequência em muitas pessoas. Tentam fazer o que eu fiz, apenas sob circunstâncias diferentes. Em 1 Samuel, capítulo 13 e 15, nós vemos 2 casos em que o rei Saul tentou prestar uma obediência parcial e acabou perdendo seu reinado por causa disso, né? A gente sabe que ele queria fazer parcial. Toda vez ele dava desculpas que pareciam boas, mas Deus espera que lhes obedeçamos e não que fiquemos dando desculpas para justificar a nossa desobediência. Uau! Nós estamos na página 21, tá? Para quem entrou aí no meio do capítulo, no meio do livro. Olha só, entanto que ela deixa o ícone ali em cima, né? Deus espera que lhe obedeçamos e não que fiquemos
dando desculpas para justificar a nossa obediência. Então, se o Espírito Santo tem falado com você, deixa a desculpa de lado. Não fica querendo justificar, mas se. Obedeça em nome de Jesus, que você vai ver a providência divina sobre a sua vida. Obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Olha lá. Um dos atos de desobediência de Saul tem relação com medo. Ver depois, né? 1 Samuel, capítulo 13, você lê aí, do versículo 1 ao 4. E o outro veio como resultado da ganância. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 ao 23. Vamos tomar muito cuidado para não dar desculpas para a nossa desobediência. Uma desculpa pode parecer plausível, mas Deus não a aceitará. Você sabe a história do rei Saul, né? Eles ajuntaram lá os holocaustos, mas você demorou, Samuel. Então eu fiz o sacrifício. A gente sabe de tudo isso. Depois você lê lá 1 Samuel, vê a história, como ele negligenciou, como ele foi desobediente e realmente ele quis, né, essa obediência parcial, né? E aí ele quis ficar se justificando. Se você mandar seus filhos adolescentes irem a uma loja para comprar leite e eles voltarem com suco de laranja, eles lhes desobedeceram. Pode ser que eles argumentem que o suco de laranja também é algo para beber e podem até lhe dar a desculpa de que o compraram porque estava com desconto. Mas o ponto é que eles não fizeram o que você pediu que eles fizessem. Muito triste. Nós ficamos tristes se acontece isso, imagine Deus, né, gente? Quando Deus está nos preparando para grandes obras, Ele permite que passemos por muitos testes de obediência. Alguns podem parecer insignificantes, mas são tão importantes quanto qualquer coisa que poderíamos considerar relevante. Se não pudermos ser confiáveis nas pequenas coisas, Deus nunca nos entregará coisas maiores, tá? Aí você dá uma lida lá, Mateus capítulo 25, do 21 ao 23. Depois de perder meu emprego, de meio expediente, né, de meio período, eu fiz o que Deus me pediu para fazer. Abri mão completamente de trabalhar fora de casa. Tive muito medo de ficar com as finanças prejudicadas, porque todos os meses nós precisávamos de um milagre para pagar integralmente as nossas contas e ainda contar com uma provisão para qualquer despesas extras que aparecesse. Olha lá o passo de fé, gente, né? Você não dá um passo de fé quando você tem um dinheiro lá guardado, reservado para uma emergência. Passo de fé é quando você vive em total dependência de Deus, da provisão do Senhor. Olha lá. Mensalmente, faltavam sempre $40 para pagar todas as contas. Mas aprender a confiar em Deus, mesmo sem essa pequena quantia na época, nos ajudou a confiar nele com relação às grandes quantias que necessitamos agora para sustentar a obra que ele nos permite fazer ao redor do mundo. Jamais esquecerei como foi impressionante ver Deus nos prover a cada mês. Ele fez isso de uma série de maneiras diferentes e nunca deixou faltar o que necessitávamos. O Senhor sempre respalda, né, gente? E Ele vem suprir a nossa necessidade. Então, às vezes, você fica reclamando aí porque você quer um brinco de ouro. Isso não é necessidade, né? Porque o necessário, Ele não vai deixar faltar quando você estiver debaixo da obediência. Olha lá. Quando abri mão do meu emprego, eu fiz a escolha certa. Mas se eu tivesse feito a escolha errada, a minha vida seria muito diferente do que é agora. Que tipo de escolhas você está fazendo na sua vida agora? Refletir. E a escolha que você faz hoje é o que reflete lá no seu futuro. A escolha que você faz ainda no mês de dezembro de 2025 são as consequências do ano de 2026. Quais são as sementes que você tem lançado? Escolha a semente do bem, escolha a semente da vida, né? Vamos deixar essas sementes aí que não deu certo no ano de 2025 e vamos lançar novas sementes. Façam escolhas que agradam ao Senhor. Façam escolhas que nós somos respaldados pela palavra do Senhor. Mesmo que doa, mesmo que o sacrifício ali, né? Você sabe que é algo que você gostava muito, renuncia, entrega tudo. Fala, Senhor, eu quero um ano de 2026 diferente. E para que eu queira desfrutar de um ano de 2026 diferente, eu tenho que fazer algo diferente. Então eu deixo aqui as minhas mazelas, os meus desejos carnais, as minhas vontades.
eu quero viver os seus planos. Olha que lindo que Deus faz. Você está preferindo obedecer a Deus, priorizando a vida e as bênçãos? São a escolha com as quais você ficará feliz mais tarde. Oro para que você esteja fazendo as opções certas e para que, se você não fez isso no passado, hoje seja um novo começo para você. Escolha a fé e não o medo. Nunca é tarde demais para um novo começo com Deus. Escolha. Não fica, ai não, vamos deixar acabar o restinho desse ano assim mesmo, ano que vem eu faço novas escolhas. Não, faça agora. É agora que Deus está pedindo. É agora. Para que você venha colher já os frutos no ano que vem. Porque se você estiver pensando aí em mudar algumas coisas só o ano que vem, Jesus pode voltar nessa brecha aí. E aí, blá blá, né? Nós precisamos estar conscientes, não podemos estar dispersos. Aí ela tem aqui a capa com uma frase, olha: quando você sentir medo, faça o que tem medo de fazer e logo perderá o medo. Faça. Se está aliançado com Deus, não tenha medo, confie. Entrega, fala: Senhor, eu estou sentindo no meu espírito que é muito real, né? Eu estou mesmo desconectada quando eu não te obedeço. Eu realmente estou fazendo do meu jeito e eu estou desconfortável. Então eu vou com medo mesmo. E eu vou vencer no nome de Jesus. Vamos lá? A outra contracapa, antes de nós entrarmos no capítulo 2, ela deixa um texto assim, ó. Agindo mesmo com medo aos 60 anos de idade. Olha lá. Então, se você acha que você é muito velha para isso, se você acha que, né, já passou, quando eu era mais nova, escuta essa aqui. A idade não interfere, gente, escuta essa. Nunca em meus quase 60 anos eu pensei que um dia aprenderia a nadar. Na verdade, não achava que isso importava mais. Em minha juventude, talvez tenha sido importante, mas eu já não era mais criança. Não pretendia atravessar o Canal da Mancha a nado nem competir nas Olimpíadas. Então, por que eu iria querer aprender a nadar? E por que então eu estava tendo aquela impressão insistente de que eu precisava aprender? Ora, sei que nadar não é um problema para muitas pessoas. É um ótimo exercício e dizem que é revigorante. Além disso, é divertido, mas para mim era aterrorizante. E na época eu pensava que sempre seria. Eu tinha fobia de água. Quando eu reflito sobre como esse meu medo começou, lembro-me imediatamente do afogamento trágico de um amigo de infância. Ainda posso ouvir o grito da sua mãe varando as nossas janelas abertas naquela noite de verão. Ainda agora, meu coração se entristece ao pensar em como a água tirou meu amigo de mim. Então, alguns anos depois, uma colega de turma da minha irmã se afogou durante uma aula de natação na escola. Nunca esquecerei a expressão devastada no rosto do treinador no dia seguinte. Era indescritível. Eu só podia concluir que a água era má, e exceto para tomar banho, não havia razão alguma para eu estar nela. Olha o medo, um trauma de infância, gente. Lentamente, porém, eu comecei a me dar conta de que Deus estava falando. Era hora de confrontar mais do que apenas meu medo de nadar e encarar o medo em si. Eu sabia, por instinto, que essa questão era maior do que eu pensava. O medo havia sufocado muitas coisas em minha vida. Um dia, eu compartilhei o que estava em meu coração com alguns colegas de trabalho, e então eu soube que tinha de seguir em frente. Entrei para uma escola de natação e me inscrevi nas aulas para participantes. Olha lá. Quantos anos, gente, que ela se inscreveu? 60 anos de idade. Foi extremamente como eu suspeitava. Deus estava tramando alguma coisa em minha vida. Enquanto progredia timidamente através de cada aula e a fiz com medo, eu sentia sua presença e paz de uma maneira profunda. Enquanto aprendia a nadar, eu também estava aprendendo a confiar em um nível inteiramente novo. Nadar é a realização de toda uma vida para mim, literalmente. Não apenas é um excelente exercício, é realmente revigorante. E mais do que tudo, é divertido. Mas a realização mais incrível para mim foi aprender a confiar em Deus de um modo mais pessoal, no profundo, por assim dizer. Sabendo que Ele está comigo em todas as situações que enfrento, não me apavoro diante do que está por vir, porque venha o que vier, sei que Ele me guiará.
Afinal, Deus me libertou do medo e me ajudou a aprender a nadar. Nunca é tarde demais para agir mesmo com medo. Que bacana, que legal. Que legal, gente. Que superação, né? Nós precisamos entender o propósito. Às vezes você fica se limitando por conta da idade, mas não é sobre a atividade física que você vai fazer ali que vai interferir a sua idade. É a respeito do propósito que Deus tem para te ensinar, de superação, de mostrar que você consegue. Que lindo, que lindo. Capítulo 2, na página 27. Vamos só ler aqui o versículo, né? Já estamos aí em cima da hora. Mesmo com medo, haja. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não tem um versículo e um capítulo mais encorajador do que esse, né, gente? Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus havia separado uma grande obra para Josué, e antes de enviá-lo para realizá-lo, o Senhor lhe disse para não temer, não temas. Precisamos entender o significado da palavra medo, a fim de discernir corretamente o que Deus estava dizendo a Josué. Ao longo dos anos, estudei muito sobre o medo e fiz várias observações interessantes sobre o que ele significa. Uma das descrições mais poderosas que encontrei foi fugir ou correr. Também podemos escrever o medo como uma emoção causada pela crença, ideia de mal ou de dor. Uma definição completa sobre o medo envolve mais do que essas ideias, mas quero focar no fato de que temer é fugir de algo devido a uma emoção desagradável ou a uma sensação de que podemos sofrer ou de que possam nos fazer mal. Então, é um bloqueio, né, às vezes. Por conta de um trauma, gente, nós construímos uma crença de medo. E aí a gente tem medo de romper, né? Olha lá, devido a uma emoção desagradável, uma sensação de que podemos sofrer ou de que possamos fazer mal, a gente cria uma barreira. Né? O medo, ele faz essa barreira acontecer. Não, eu não quero. Eu tenho pavor de água. Como ela contou aqui, eu tenho pavor de água porque pessoas morreram. Eu ouvi, eu fiquei sabendo. E a gente vai construindo uma crença limitante que nos limita, e não é só sobre a água. A gente vai tendo medo de outras coisas, porque a gente está se alimentando, né, de um medo. Então não é só sobre se afogar. O medo sobre se afogar, ele vai construindo outro medo diante da gente. O medo de falar um sim, o medo de falar um não, né, de às vezes querer ser agradado por todos. O medo de assumir um cargo, o medo... Então, de um medo simples, de um trauma, às vezes lá de infância, se você não tiver essa autoconsciência e consertar isso, vai te acarretando medos de outras coisas, né? Medo de falar em público, medo de assumir cargo, medo de avançar, medo de abrir o seu negócio, medo de empreender. Olha só como é sério. E às vezes é uma coisa lá da infância que aconteceu, um trauma e uma crença que te limitou, né? O medo de fracassar, tantas coisas. Olha lá, página 28. Se considerarmos o medo como fugir de alguma coisa, creio que podemos perceber que Deus não estava dizendo a Josué para não sentir medo. Em vez disso, advertiu-o de que ele sentiria medo, mas quando isso acontecesse, ele não deveria fugir, porque ele estaria com Josué. Tá lindo, né? Quando ele fala que eu estarei contigo, né? Não te mandei eu, fala para Josué, ser forte e corajoso? Não temas, nem te espante. Né? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Então, na hora que o medo vier, você lembra que Deus está contigo. Deus está na frente. Foi Ele que fez a promessa. Foi Ele que colocou no seu coração que era o momento de avançar. Então, você precisa lembrar que você não está sozinho. Só mais esse parágrafo, gente. Assim como muitas pessoas, passei anos tentando me livrar do sentimento do medo. Eu nunca o via pelo que ele era. É um sentimento ou uma emoção baseada em um pensamento errado. Quando eu olhava para os meus problemas reais ou para aquilo que poderia vir a ser problema em potencial, eu os via sem considerar a Deus. Tudo começa onde, gente? Nós aprendemos, na mente. Então é o pensamento. Se você não substituir o pensamento de medo,
pela presença de Deus, pelo encorajamento, pela certeza da sua real identidade. Quem foi que te enviou? Quem foi que te confiou? Se você não mudar o seu pensamento, você não consegue agir. Então você precisa alimentar os seus pensamentos, porque foi como ela disse aqui, né? Era um pensamento errado que eu tinha. Quando eu olhava ali para os meus problemas, eu me prendia naquele problema real, que poderia vir um problema em potencial. Eu os via sem considerar a Deus, eu só enxergava o problema. Ela não conseguia mudar os pensamentos. Ela não conseguia ouvir que foi o Senhor que enviou. E isso, cada vez mais, roubava as promessas de Deus. Gente, marca aí, nós estamos no segundo parágrafo. Paramos aqui, ó, segundo parágrafo da página 28. E amanhã tem mais, amém? Gente, que lindo, que lindo! Como nós estamos aprendendo com esse livro. Como nós estamos rompendo com o medo. Hoje foi demais. Hoje contamos um pouquinho aí do testemunho, falamos um pouquinho do medo, que não tem idade, né? Às vezes você se limita aí, eu não vou mais fazer um pilates porque eu tô muito velha, eu não vou fazer uma corrida de rua porque eu tô muito velha. Não, não se limite. Ela com 60 anos foi fazer natação, porque ela entendeu que houve um trauma lá atrás, que estava gerando consequências nas suas emoções e ela precisava romper. Então, com 60 anos, ela foi fazer aula de natação e lá ela descobriu o quanto ela podia confiar em Deus, que não tinha idade, né? A gente precisa ter esse entendimento, que o propósito de Deus, às vezes é uma coisa tão no nosso indivíduo que a gente carrega, alguns traumas que nos prejudica, né? E como o livro fala, às vezes a sua ação não prejudica só você, é os que está em volta de você também. Amém? 7:03, passamos 3 minutinhos. Vamos orar, vamos agradecer, vamos entregar o nosso dia, a nossa semana nas mãos do Senhor. Que o inimigo não venha roubar a semente dessa manhã. Que devocional lindo! Quero orar com você. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Espírito Santo. Obrigado por essa manhã. Obrigado por essa semana que se inicia. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos escolheu e nessa manhã nós fizemos uma leitura com propósito. Um devocional. Nós aprendemos que o medo limita, Senhor, a nossa fé. Que o medo paralisa as promessas nas nossas vidas. Então, Pai, nos encoraje. Derrama, Senhor, a unção da ousadia. Cada pessoa que aqui está assistindo, aquela que vai assistir a live depois. Traga ousadia, traga ferramentas, Pai. Traga a sua palavra, que traz força, que transforma. O inimigo não tem poder, Pai, de roubar as suas promessas das nossas vidas. Espírito Santo, rompa de uma vez por todas nossa mentalidade, que nós sejamos transformados na nossa mente, porque nós sabemos que tudo começa na nossa mente. Traga, Pai, pensamentos, Pai, palavras que edificam o nosso espírito. Espírito Santo, não permita, Pai, que o inimigo venha roubar a semente desse dia. Nós colocamos diante de Ti uma semana de vitória, de milagres. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela Tua palavra. Nós podemos ouvir a Sua voz. Nós podemos confiar, Senhor, plenamente que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós Te damos graças, consagramos esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor. Gente, para quem entrou no finalzinho, eu vou deixar salva a live. E depois eu já vou deixar no YouTube também. Então assista, compartilha com quem você sabe que se não perder o medo, não vai romper o ano de 2026. O Espírito Santo conta com você. Seja ousado, deixa Deus te usar em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. Amanhã nós estamos aqui de novo, às 6:30 da manhã. A gente se vê. Fique com Deus. Desfrute aí da melhor segunda-feira da sua vida. Tchau, tchau. Shalom.